E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Imagine alguém dizendo para você, fique alegre justamente no momento em que você está sendo confrontado, advertido e chamado à vigilância espiritual. Soa estranho, não é? Normalmente associamos alegria com conforto, tranquilidade e ausência de problemas, não com alertas, conflitos doutrinários e perigos espirituais. Mas é exatamente nesse contexto que Paulo diz: alegrem-se no Senhor. A pergunta é inevitável. Como é possível manter alegria quando precisamos lidar com falsas doutrinas e ameaças à fé? Seja muito bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Aqui estudamos a Bíblia com seriedade, clareza e compromisso com a verdade. Eu sou o professor Alan Robson e hoje estudamos o tema de domingo da lição 6 da Escola Sabatina, Alegrando-se no Senhor. Antes de abrirmos o nosso manual e a palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, ensina-nos, Pai, a compreender a verdadeira fonte da alegria cristã.
Ajuda-nos a não confundir entusiasmo com superficialidade, nem alegria com ausência de conflitos. Que o Teu Espírito nos conduza à confiança plena em Cristo, mesmo em tempos de advertência e vigilância. Oramos, Pai, pelas pessoas que têm deixado seus pedidos de oração nos comentários. Tu conheces cada situação. Atende, Senhor, conforme o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, acompanhe conosco a música de memorização do verso áureo da semana. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. Alegrando-se no Senhor, domingo 1º de fevereiro. A primeira pergunta da semana, leia Filipenses capítulo 3, versos 1 ao 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. A pergunta é a seguinte: que aspectos positivos e negativos Paulo destaca nesse texto e como eles se relacionam? E de que forma ele descreve os crentes? O autor comenta que Paulo começou com um tom bastante positivo, quase dando a impressão de que estava encerrando sua carta. No entanto, ele ainda tinha mais a dizer. Ele retomou um dos temas centrais da epístola: alegrar-se no Senhor. Nesse trecho, ele apresentou várias razões para isso, sendo a principal a confiança em Cristo e não em nós mesmos. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Filipenses 3:3. Será que nós, de alguma forma, já aprendemos a importância de não confiar na carne? Irmãos, Paulo parece estar concluindo a carta, mas não está. Isso não é desorganização, é urgência pastoral. A alegria em Filipenses não é emocional, é teológica. Ela nasce de uma decisão consciente, confiar em Cristo e não na carne. A pergunta final do parágrafo é desconfortável e proposital. Confiar na carne não é um erro do passado, é uma tentação permanente. O autor prossegue. A advertência enfática de Paulo, cuidado, em Filipenses 3, é repetida 3 vezes, algo único nas Escrituras. Parece que os filipenses entendiam bem a ameaça a qual Paulo estava se referindo. Em vez de tratar de 3 problemas distintos, essa advertência parece se direcionar a um grupo de falsos mestres descritos de 3 maneiras diferentes. Irmãos, o que nós percebemos aqui é que a alegria ela não elimina a vigilância. Aqui, Paulo repete o alerta 3 vezes, não por nervosismo, mas por gravidade. A igreja entendia o perigo e Paulo não suaviza o tom. Falsos mestres raramente aparecem com crachá dizendo quem são. Eles se disfarçam de piedade, de zelo e tradição. O autor prossegue.
No contexto de Israel, pessoas perversas ou não religiosas eram diversas vezes chamadas de cães, como em Filipenses capítulo 3, verso 2. Vamos comparar com o Salmo 22, verso 16. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Vamos ler ainda Isaías 56, verso 10. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Vamos ler mais um pouco agora? Novo Testamento, Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vamos ler também 2 Pedro capítulo 2, versos 21 e 22. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Retornando ao texto da lição, esses falsos mestres também foram descritos como maus obreiros. Além disso, Paulo os acusou de falsa circuncisão, em Filipenses 3:2, que literalmente significa mutilação, indicando que, como na Galácia e em outras regiões, eles tentavam impor a circuncisão aos cristãos gentios, contrariando a decisão do Concílio Apostólico, que está registrado em Atos capítulo 15. Eu vou fazer um resumo explicativo para que a gente possa ganhar tempo aqui. Atos 15 relata um dos momentos mais decisivos da história da igreja cristã. A questão em debate era simples, mas profunda. Os gentios precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para ser salvos? O problema aqui surgiu quando alguns cristãos de origem judaica passaram a ensinar que a fé em Cristo por si só não era suficiente. Para eles, a circuncisão ainda deveria ser exigida como condição para a salvação. Isso gerou um grande debate, pois colocava em risco o próprio coração do Evangelho. Diante dessa controvérsia, os apóstolos e líderes da igreja se reuniram em Jerusalém para buscar uma decisão. Pedro foi um dos primeiros a falar e relembrou que Deus já havia aceitado os gentios, concedendo-lhes o Espírito Santo sem exigir circuncisão ou observância da lei. Ele afirmou que Deus purifica os corações pela fé e advertiu que impor a lei como condição de salvação seria colocar sobre os discípulos um fardo que nem mesmo Israel conseguia suportar. Em seguida, Paulo e Barnabé testemunharam como Deus havia operado poderosamente entre os gentios, confirmando com sinais e conversões que ele já os havia aceitado pela graça. Isso reforçou a ideia de que a ação de Deus precedeu qualquer exigência ritual. Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, encerrou a discussão com base nas Escrituras, mostrando que a inclusão dos gentios fazia parte do plano profético de Deus. Ele concluiu que não se deveria impor a circuncisão nem a lei de Moisés aos gentios como requisito para a salvação. Em vez disso, recomendou apenas algumas orientações práticas, não para salvar, mas para preservar a comunhão entre cristãos judeus e gentios num contexto cultural sensível. A decisão foi registrada numa carta enviada às igrejas, deixando claro que a salvação é pela graça do Senhor Jesus e não por obras da lei. Quando essa mensagem chegou aos cristãos gentios, o resultado foi alegria, alívio e fortalecimento da fé. Atos 15 estabelece de forma definitiva que Cristo é suficiente e que acrescentar qualquer exigência humana à obra da cruz é distorcer o Evangelho. Encerrado o nosso resumo do capítulo 15, quero voltar a comentar a lição. No começo do parágrafo, Paulo usa a linguagem dura porque o problema é sério. Esses mestres não estavam negando Cristo abertamente, mas adicionando exigências humanas à salvação.
Isso esvazia a graça. Como nós lemos, Atos 15 já havia resolvido a questão, e insistir nisso era rebeldia teológica, não zelo espiritual. Retornando à lição, curiosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate a falsas doutrinas, parece ser alegrem-se no Senhor, que está em Filipenses capítulo 3, verso 1. Vamos comparar com Filipenses capítulo 4, verso 4, que nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Isso me fez lembrar a nossa primeira musiquinha de memorização do verso da semana, Filipenses 4:4. Mas, irmãos, aqui está o paradoxo cristão. A alegria no Senhor não nos torna ingênuos, nos torna firmes. Quem se alegra em Cristo não precisa de acréscimos doutrinários para se sentir seguro. A verdadeira alegria protege a fé. O texto na lição prossegue. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus. Irmãos, aqui o guia equilibra graça e obediência. A lei não é meio de salvação, mas é uma expressão de vida. O sábado aparece como fonte de alegria, não de fardo. Nós vemos que a alegria bíblica não é espontânea, ela é cultivada pela confiança diária em Deus. A pergunta para nossa reflexão, ou as perguntas: a vida pode ser desafiadora para todos nós, até mesmo quando tudo parece estar indo bem. Mas, se as coisas não estão bem no momento, em quem você pode e deve encontrar alegria? O que está impedindo você de fazer isso? Irmãos, essa pergunta final, ela não é teórica. Ela é existencial, porque se a alegria depende das circunstâncias, ela é frágil. Agora, se depende de Cristo, ela permanece. O problema raramente é falta de motivo. Quase sempre é foco errado. E quando dizemos que o problema quase sempre é foco errado, estamos dizendo que não é a ausência de razões para a alegria, mas o lugar onde escolhemos procurar essa alegria. O foco está errado quando olhamos primeiro para as circunstâncias e só depois para Cristo. Ou pior, quando olhamos apenas para as circunstâncias. As circunstâncias são instáveis por natureza. Elas mudam, falham, decepcionam. Se a alegria depende delas, ela sempre estará sob ameaça. Basta uma crise, uma perda, uma frustração, e aquilo que sustentava a alegria desmorona. Nesse caso, a alegria não desaparece porque Deus falhou, mas porque o coração estava ancorado no lugar errado. Já quando o foco está em Cristo, a alegria não ignora a dor, mas não é governada por ela. Cristo não muda com o cenário, não oscila com as notícias e não se ausenta nas crises. Por isso, a alegria que nasce nele é mais profunda do que o momento vivido. Focar errado é transformar bênçãos em fundamento, resultados em identidade e estabilidade em segurança espiritual. É esperar que aquilo que Deus usa como meio ocupe o lugar que só Ele pode ocupar como fonte. Por isso, Paulo não diz: alegrem-se quando tudo estiver bem, mas alegrem-se no Senhor. O foco certo não elimina os problemas, mas redefine onde o coração repousa enquanto eles existem. Se este estudo tem fortalecido a sua caminhada cristã, você pode apoiar o canal Para que Todos Saibam e o projeto do Estúdio Para que Todos Saibam.
O seu apoio mantém esse ministério ativo, comprometido com a Bíblia e com a missão. Chave Pix, para que você possa fazer a sua contribuição. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White. Ao cristão é concedida a honra de receber raios de eterna luz provindos do trono de glória e refletir esses raios não apenas em seu caminho, mas também sobre o caminho daqueles com os quais ele tem contato. Ao proferir palavras de esperança e ânimo, de grato louvor e cordialidade, ele pode empenhar-se para tornar melhores as pessoas que o cercam, para elevá-las, para apontar-lhes o céu e a glória, e para induzi-las a buscar, acima de todas as coisas terrenas, os bens eternos, a herança imortal, as riquezas imperecíveis. Alegrem-se sempre no Senhor, diz o apóstolo. Outra vez digo, alegrem-se. Onde quer que vamos, devemos levar conosco uma atmosfera de esperança e alegria cristãs. Então, os que não têm a Cristo verão o encanto da religião que professamos. Os descrentes verão a coerência de nossa fé. Precisamos ter vislumbres mais nítidos do céu, a terra em que tudo é resplendor e alegria. Precisamos saber mais sobre a plenitude da bendita esperança. Se estivermos constantemente nos regozijando na esperança, estaremos em condições de dizer palavras de ânimo àqueles com os quais nos encontramos. Não apenas na associação diária com crentes e descrentes devemos glorificar a Deus com palavras de gratidão e regozijo. Como cristãos, somos exortados a não deixar de congregar-nos para o nosso próprio refrigério e para repartir o consolo que recebemos. Em tais reuniões, realizadas semanalmente, devemos meditar demoradamente na bondade de Deus e em suas múltiplas misericórdias para salvar seu povo dos pecados. Em palavras e ações, no temperamento, no caráter, devemos testificar que o servir a Deus é bom. Desse modo, proclamamos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, verso 7. Nossas reuniões sociais e de oração devem ser períodos de ajuda especial e ânimo. A melhor maneira de conseguir isso é tendo uma nova experiência nas coisas de Deus cada dia, e não hesitando em falar de seu amor ao seu povo congregado. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, desfrutaríamos muito mais sua presença. Se permanecermos nele, seremos de tal modo cheios de paz, fé e ânimo, e teremos uma experiência tão vitoriosa para narrar ao virmos a reunião, que os outros ficarão revigorados por nosso claro e sólido testemunho em favor de Deus. Essas preciosas confissões de louvor da glória de sua graça, ao serem transmitidas por uma vida cristã, possuem um poder irresistível que atua em favor da salvação de pessoas. O Cuidado de Deus, 19 de novembro. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa reencontrar a alegria em Cristo. Se inscreva no canal, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Aguardo você amanhã para prosseguirmos. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:10